Um homem que precisava apenas de um recomeço. Lucas capítulo 19, no versículo 1, vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus. Grave bem essa parte. Mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, do caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar e foi se hospedar na casa de um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa história é uma história muito conhecida mesmo, sobre Zaqueu, aquele homem de pequena estatura. E Zaqueu, a palavra de Deus nos conta que Zaqueu ele era um cobrador de impostos. Além de ser cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos, o homem de muitas posses. Zaqueu era um homem rico, ele tinha tudo, ele não precisava de muita coisa. E a palavra de Deus nos conta que Jesus Cristo, ele estava entrando em Jericó. E quando Jesus Cristo estava entrando em Jericó, uma grande multidão estava seguindo Jesus. Zaqueu ali, naquele momento, ele se depara com um grande problema. Por quê? Porque Zaqueu ele queria conhecer quem era Jesus. De alguma forma, Zaqueu havia escutado a respeito de Jesus. Quando nós escutamos a respeito de Jesus, certamente isso nos gera uma certa curiosidade, porque nós procuramos conhecer aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não sabemos o que é. Então, Zaqueu ele queria primeiro ter um contato. E o contato que Zaqueu queria ter com Jesus naquele momento não era nem um contato, podemos se dizer, verbal, um contato pessoal, mas um contato apenas visual. Ele somente queria ver quem era Jesus. Ele só queria apenas olhar para Jesus, para saber quem era aquele homem. E a palavra de Deus nos conta que Zaqueu se aproximou da multidão. E quando ele se depara com a multidão, a sua pequenez, a sua altura não colaborou muito. Porque Zaqueu ele não conseguia ver, ele não conseguia obter o resultado que ele queria. O resultado que ele queria, o objetivo daquele momento que ele queria alcançar era ver Jesus Cristo. Às vezes nós queremos alcançar objetivos e nós não conseguimos, porque tem coisas que nos atrapalham. Mas é preciso nós buscarmos alternativas. Quando algo está tentando nos impedir de aproximar daquilo que é a maior riqueza para nós, nós precisamos driblar isso e buscar as alternativas certas. Qual foi a alternativa certa que Zaqueu encontrou naquele momento? Foi um pé de figueira brava. Ali havia um pé de figueira brava. Zaqueu falou assim: eu vou subir nesse pé porque eu quero ver Jesus. Eu vou alcançar o meu objetivo. Eu vou alcançar a minha meta. Eu vou atingir o meu resultado, que é ver Jesus Cristo. De repente, a palavra de Deus nos conta que Jesus Cristo ele estava passando com a multidão e Zaqueu ele estava já olhando, observando Jesus, mas ele não esperava a resposta que Jesus Cristo ia dar para ele. Sabe, o objetivo de Zaqueu era simplesmente ver quem era Jesus. Às vezes nós temos o objetivo de conhecer mais um pouco de Jesus Cristo. Isto, para mim, já é um grande passo. O maior passo para o homem é o interesse. É o interesse de querer conhecer o Evangelho. É o interesse de um homem pegar a palavra de Deus e falar assim: não, eu vou lê-la. Eu quero conhecer quem é Deus. Eu quero que o Senhor Deus edifique a minha vida e transforme o meu ser. Esse é o maior passo que o homem pode fazer, é o passo do conhecimento. Então a transformação é gerada quando nós buscamos. Então a partir do momento que nós buscamos, nós também somos transformados. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo coração. Então aqui que a palavra de Deus nos conta é se nós buscarmos de todo o coração,
nós encontraremos Jesus Cristo. Nós encontraremos quem Ele é. Nós iremos conhecê-lo. A palavra de Deus também fala em Jeremias 33:3, buscar-me-eis e me encontrareis. Você tem que buscar. Esse é o primeiro passo, ter o conhecimento. Quando nós conhecemos, nós somos transformados. Mateus, capítulo 7, versículo 7, vai falar assim: pede e vos será concedido. Buscai. Olha só que interessante. Buscai e encontrareis. Então, se você buscar, você encontra. Jesus também, ele fala assim, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, se lhe abrirá. Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que pedirem. Então é atitude. Nós precisamos ter a atitude de buscar, a atitude de querer sermos transformados. Que atitude nós devemos ter? A atitude de um recomeço. Eu quero viver um recomeço. Se você querer viver um recomeço, Jesus Cristo ele vai mudar a sua história. Isso é imprescindível. Tudo se inicia a partir de nós. Tudo vai depender de nós. Se nós quisermos obter resultados na nossa vida, se nós quisermos termos uma transformação da nossa mente, como a palavra de Deus fala, espírito, alma e corpo, é necessário que nós estejamos a atitude certa, a atitude correta de buscar. É muito interessante a história de Zaqueu, porque o nome Zaqueu no hebraico significa puro. Às vezes nós podemos olhar para Zaqueu e falar assim, de puro esse homem não tinha nada. Mas Zaqueu, ele procurou a pessoa certa. Ele procurou aquele que poderia tirar todo o pecado da sua vida. Olha que interessante. Zaqueu, ele encontrou aquele que poderia dar significado ao seu nome. Porque Jesus Cristo era o único que poderia purificar Zaqueu de todo o pecado. A palavra de Deus nos fala lá em João, no capítulo 1, sobre dois homens chamados Felipe e Natanael. Felipe, ele se tornou discípulo de Jesus. E Felipe tinha o seu amigo Natanael. Quando Felipe encontrou Jesus, aquilo dali foi algo tão surpreendente para Felipe, que Felipe precisava compartilhar com seu amigo. Ele chegou diante de Natanael e falou assim, Natanael, eu encontrei aquele a qual a lei de Moisés e os profetas haviam registrado. É Jesus de Nazaré. Quando Natanael escutou Nazaré, Natanael ficou um pouco incomodado com isso. Porque ele falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Felipe então olha para Natanael e disse assim, vem e vê. É necessário muitas das vezes nós vermos para que nós podemos conhecer. Então Natanael ele foi. Antes de Natanael chegar diante de Jesus Cristo, a palavra de Deus fala que Jesus olhou para Natanael, avistou Natanael. Perceba, Jesus primeiro avista Natanael. Jesus, ele avista Natanael e ele diz assim, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano algum. Natanael fica surpreso. Ele pergunta assim, Senhor, de onde o Senhor me conhece? Jesus disse, antes que Felipe te chamasse, Natanael, eu te vi debaixo daquela figueira. Natanael surpreso, ele fala, Rabi, ou mestre, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus disse assim, você está surpreso de eu falar que eu te vi debaixo da figueira? Se você andar comigo, Natanael, coisas maiores do que essa você verá. Aleluias. Sabe, eu percebo que Jesus Cristo, antes de Natanael chegar ao lado de Jesus, Jesus Cristo já conhecia Natanael. Jesus Cristo já tinha visto Natanael. Jesus Cristo já conhecia muito bem a história de Natanael. Sabe, porque antes mesmo de você decidir procurar Jesus Cristo, você decidir ter um encontro com Jesus, Jesus já conhecia você. Exatamente isso. Jesus, ele já nos conhece. Antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós tomarmos qualquer decisão, ele já sabe a decisão a qual nós iremos tomar. Mas perceba na história de Zaqueu, vamos voltar para Zaqueu. Zaqueu, quando ele estava naquela figueira, e ele não esperava a resposta que ele ia receber, porque Jesus Cristo ele passa com a multidão e olha para cima. Olha para cima e vê Zaqueu. Qual que era o objetivo de Zaqueu? Ver Jesus.
Mas Jesus viu primeiro Zaqueu. Aleluias. Antes mesmo de você querer procurar Jesus, Jesus vai encontrar você primeiro, meu amigo. Jesus vai encontrar você primeiro, minha amiga. Você pode ter até aquele ânimo. Eu vou achar Jesus. Não, meu amigo. Ele já achou você. Ele já achou você. Jesus Cristo, ele já conhece nós. Ele já conhece as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas decisões. A palavra de Deus fala que Jesus olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu vou pousar na tua casa. Então Zaqueu, ele desceu depressa. Eu acredito que afoito. Falou: uau, ele vai pousar na minha casa. É incrível isso. Jericó era uma cidade de sacerdotes. Tinha sacerdotes em Jericó. Tinha mestres da lei em Jericó. Jesus Cristo não hospedou na casa de nenhum deles. Jesus Cristo decide se hospedar na casa de um homem pecador, de um homem cheio de falhas, de um homem cheio de erros. Tanto isso que começou muitos cochichos, murmúrios, falando assim: como pode? Ele decidiu pousar-se na casa de um pecador, de um homem cheio de falhas. Mas a palavra de Deus nos conta que quando Jesus Cristo adentrou dentro da casa de Zaqueu, um recomeço, podemos dizer que um restart, começou na vida de Zaqueu. Zaqueu, ele disse assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei algo de alguém, eu vou devolver quadruplicado, 4 vezes mais. Isso mostra que Zaqueu, ele começou a ter a atitude de Cristo. Jesus Cristo, o caráter de Cristo, impactou a vida de Zaqueu. A vida de Cristo impactou a vida de Zaqueu. Agora Zaqueu, ele estava experimentando do novo nascimento. Agora podemos dizer que Zaqueu estava criando o DNA de Jesus Cristo. A identidade de Cristo estava na vida de Zaqueu naquele momento. Porque Zaqueu, ele queria mudar. Ele queria recomeçar. A palavra de Deus nos conta que Jesus, ele termina dizendo assim: olha, hoje entrou salvação nesta casa. E este também aqui é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A salvação de Deus, a salvação de Jesus, vai entrar na nossa casa a partir do momento que nós decidirmos buscar Jesus. É o recomeço. Olha, sabe de uma coisa? Ele que nos vê primeiro. É Jesus que te viu primeiro. Jesus Cristo, ele está enxergando você. Por isso, entregue a sua vida a Cristo. Mude a sua vida. Se você está cometendo algo errado, mude a sua vida. Tenha o mesmo caráter de Cristo. Como disse Paulo em Filipenses capítulo de número 2, versículo 5. Tenham a mesma atitude que teve Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas, inscreva-se no nosso canal e não esqueça de dar o like para que esse vídeo se propague para mais pessoas. Deus abençoe, somos o Evangelho Global. Jesus.